enganou o banco, enganou com outras informações. Eu queria saber de Vossa Senhoria se isto é verdadeiro, se Vossa Senhoria concorda com essa afirmação, para que a gente possa ter clareza sobre esse aspecto. Eu não concordo, isto não é verdadeiro e repito, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 auditorias nesse processo da companhia, mais um processo na Câmara Arbitral da Bovespa, onde o banco não foi acolhido suas demandas. Não é verdade isso. Gostaria de saber também se esse laudo de avaliação de 3 bilhões da empresa é só do BNDES ou o JP Morgan e outros bancos estrangeiros também fizeram essa mesma avaliação nessa mesma monta. Não, como a gente estava fazendo, o JP Morgan, esses bancos não fazem avaliações da companhia. Como a gente está fazendo a operação com o banco de participação acionária, nós fizemos só essa avaliação com o banco. Aliás, quem fez foi o banco, que da nossa parte valia mais. Segundo se sabe, o BNDES investiu no frigorífico Independência com o objetivo de apoiar seu fortalecimento e internacionalização. O apoio se enquadrou, portanto, na política de campeões nacionais, desenvolvida pela mencionada instituição financeira, a exemplo do Grupo EBX. Para a Independência, essa política foi bem sucedida? Não. Na sua avaliação, quais foram os principais motivos para o deblaque do frigorífico Independência? Crescimento muito rápido e esta confusa participação do BNDES na companhia. Para o fracasso frigorífico, contribuiu apenas a crise mundial de 2008 ou, em alguma medida, a própria política de intervenção do BNDES no setor de carnes prejudicou o frigorífico Independência? Eu repito, ela prejudica quando o senhor desbalanceia, se a participação é dada por é proporcional, ela ok, mas quando desbalanceia essa participação, fica difícil. Na sua opinião, algumas empresas do setor de carne foram beneficiadas em detrimento de outras? Acredito que sim. Senhor presidente, eu estou satisfeito com os questionamentos que fiz e com as respostas. Acho que o doutor Roberto aqui nos ajuda a nos dar um novo filão de investigação nessa CPI, elucida algumas questões que podem gerar confusão junto aos colegas aqui parlamentares. Fica muito claro que há uma intenção deliberada do governo de privilegiar um determinado agente econômico. Fica muito claro que essa participação foi prejudicial e fica muito claro que o banco age sem transparência nas suas informações. É fundamental, repito, novamente convocar o presidente do banco, o senhor Luciano Coutinho, para que a gente, com esses elementos, possa aprofundar essa nossa investigação. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência, deputado Betinho. Concedo a palavra ao próximo orador, deputado Sérgio Vidigal, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, deputado Marcos Rota, nosso relator, deputado Zé Rocha, quero também aqui cumprimentar o senhor Roberto Russo. E eu gostaria, senhor Roberto, de fazer a primeira pergunta. Em 24 de março de 2009, o site diário MS publicou extensa reportagem falando do fechamento da unidade do frigorífico Independência em Anastácio, deixando aproximadamente 900 pessoas desempregadas. Até o início do ano de 2009, a unidade Anastácio era responsável pelo abate diário de 1.000 cabeças de gado. No entanto, os abates foram suspensos nas 3 unidades da Independência, do Mato Grosso do Sul: Anastácio, Campo Grande e Andradina, Nova Andradina. Mais à frente, a reportagem diz que a empresa paralisou as atividades sob a alegação de problemas no fluxo de caixa que provocaram atraso do pagamento de fornecedores. Sabe-se que nessa época o Grupo Independência, como o senhor já afirmou aí, estava negociando a segunda parcela do empréstimo que a empresa pleiteava junto ao BNDES. O governador André Pucinelli, até então, tentou até ajudar nessa liberação. Eu queria refazer a pergunta ao senhor se houve dificuldades por parte do BNDES para liberar os recursos para o grupo, e se houve, eu gostaria que o senhor falasse por que houve essas dificuldades da liberação do recurso. Primeiro, nós paralisamos algumas fábricas depois da recuperação judicial pelo mesmo motivo que pedimos a recuperação judicial, por falta de caixa. Então nós concentramos o abate em algumas plantas e paralisamos algumas.
Realmente a gente estava aguardando o segundo aporte, ele não existiu, eu não sei falar o porquê não existiu. O banco, quando pediu a recuperação judicial, ele cancelou o segundo aporte e executou o contrato, passando a 21% de participação no banco, na empresa, só com os 250 milhões. A segunda pergunta, senhor Roberto, quando o Grupo Independência entrou em falência em 2009, criando uma onda de crise do setor pecuário brasileiro, que inclusive atingiu vários setores da economia, especialmente pecuaristas e empresas fornecedoras, levantou-se inúmeros questionamentos sobre as razões que deram origem ao processo semi-falimentar da empresa. Várias empresas do setor, tais como o senhor já informou, Margem, Quatro Marcos, Arantes, já estavam em processo de recuperação judicial. Os efeitos dessa crise provocaram a quebra de mais de 12 grandes frigoríficos. O setor financeiro, com o apoio dos governos FHC e Lula, criou uma rede de proteção que impedia quebra bancária. O mesmo não ocorreu com o setor empresarial. Por que este descaso do governo em socorrer um setor que é reconhecido pela sua importância? Em sua opinião, isso foi proposital para depois concentrar o setor nas mãos dos escolhidos da política dos campeões com empréstimos generosos do BNDES? Isso é uma política nacional, né? Uma política do banco. Eu realmente não tenho. Isto foi o que aconteceu. Eu não sei se foi uma política ou não. E de fato foi o que aconteceu. Hoje estamos diante dessa situação. O senhor, então, não tem nenhuma análise de ordem pessoal em relação a esse questionamento? Não? Não, houve uma concentração do setor com aportes do banco, do BNDES. Isso aí ocorreu, né? Eu prefiro me ater ao que aconteceu. Aconteceu isso, foi isso que aconteceu. Nós estamos diante deste fato hoje. Há muitas empresas frigoríficas que simplesmente foram eliminadas do mercado. A JBS, que é a maior processadora de proteína animal do mundo, ela informou no dia 31 de janeiro de 2013 que tinha concluído a compra dos ativos do frigorífico Independência, ratificando decisão da maioria dos credores que aprovou a operação em novembro de 2012. A empresa, em comunicado, informou: nessa data foi concretizada a aquisição de determinados ativos pertencentes e de titularidade da BNY Melon Serviço Financeiro Distribuidor de Títulos Valores Imobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário de credores, detetores de notas, que são os bondes, né? Emitidos pela Independência Internacional. Eu gostaria de saber do senhor como se deu de fato essa negociação com a JBS, se houve alguma interferência do governo e se houve alguma facilidade de financiamento por parte do BNDES à JBS. A negociação da nossa parte, ela veio do JBS, com interesse em comprar os créditos da companhia. Não é de meu conhecimento que teve nenhuma intervenção de governo, não desconheço. Com relação ao JBS, eu desconheço. Mas com a gente foi direto a negociação. Mas o senhor acha que houve facilidade do financiamento por parte do BNDES para a JBS? Eu acho que pelos valores que compraram os créditos, eu não sei se a JBS precisaria de financiamento. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência, deputado Sérgio Vidigal. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Bilac, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente Marcos Rota, vice-presidente Miguel Haddad, meu colega de partido, deputado Zé Rocha, senhor Roberto Graziano Russo, presidente, ex-presidente do Grupo Independência. Eu vou fazer aqui algumas colocações e gostaria muito de sentir o seu feeling, até por ser já um dos últimos a perguntá-lo, pode ser que parte das colocações já tenham sido feitas, mas é muito importante. Eu estou aqui observando o seu depoimento, observei com muita atenção
a criação da empresa de vocês, uma empresa eminentemente familiar, que iniciou-se em 1977. Vocês foram crescendo, se espalharam pelo país como um todo, se transformaram num grande grupo empresarial dentro do nosso país e com muito orgulho para todos nós brasileiros. Num determinado momento, foram buscar apoio aí ao Banco de Desenvolvimento, que é o BNDES, aonde fizeram um acordo para que ele pudesse ficar com 13,9% das ações da sua empresa, com um empréstimo de 450 milhões de dólares, sendo que... Reais, desculpe. De reais, sendo que apenas uma parte desse empréstimo foi liberado para vocês, justamente no momento que o Brasil e o mundo passava por uma crise muito grande. Bom, diante dessa colocação, e o senhor tendo conhecimento do que ocorria no setor de frigoríficos, com essa política de campeões aí que o próprio banco, de uma certa forma, adotou dentro do nosso país, você não acha que isso, de uma certa maneira, fazendo uma visão muito clara hoje, praticamente aí 6 anos depois, 7 anos depois do ocorrido, com o desfecho que nós temos hoje, que foi a aquisição dos ativos da sua empresa pelo Grupo JBS, que num determinado momento houve a indução para que não só o Independência, mas diversos outros frigoríficos, de uma certa forma, tivessem aí passando por dificuldades, justamente quando procuraram o banco que poderia apoiá-los, e uma dessas empresas somente teve um excesso de facilidades e com isso ela foi se consolidando dentro do mercado. Qual é a impressão do senhor com relação a isso, depois de quase 7 anos que iniciou essa operação sua junto com o BNDES? E a segunda pergunta que eu faria ao senhor é o seguinte: desses 17 frigoríficos hoje que estão em dificuldade, quantos deles foram vendidos, fechados ou absorvidos por empresas maiores? Agradeço, Vossa Excelência, deputado Bilac. Passa a palavra ao senhor Roberto Graziano. Pois não. Eu só queria fazer um acréscimo. Aqui, só na minha nomenclatura, eu não sou ex-presidente do grupo, eu sou presidente do ex-grupo. A participação na época da crise, eu volto a falar, os frigoríficos sempre demandaram muito capital. Numa época de consolidação e na época da crise, é o momento de mais fraqueza ou mais fragilidade financeira que essas companhias todas passaram. Fazer qualquer atuação naquele momento, se há a intenção de intervir nesse setor, aquele momento, por questões que não foram brasileiros ou quem criou, não sei quem criou, mas o mundo criou esse problema, aquele seria o momento. Se tivesse um momento para intervir num setor, para consolidá-lo de uma forma, seria aquele momento. Esta era a visão de muitos dos líderes do setor de frigoríficos. Tanto que cada um corria para se defender como podia. Alguns não podiam. A relação, quanto aos frigoríficos, eu sei de alguns e alguns eu não sei o que aconteceram com eles. Por exemplo, o frigorífico Margem está com Marfrig, frigorífico Estrela acho que está trabalhando, Arantes está parado, IFC está parado, 4 Marcos está no JBS, Redenção penso que está no JBS, Frialto está trabalhando, o frigorífico Mataboi foi comprado pela JR, que acho que é um irmão do pessoal do JBS, Mercosul está parado, Frigol está trabalhando, Fibrasil e Mondelli eu não sei falar. Bertin e Tatuíbi Rodopa, que não pediram recuperação, foram incorporados pelo JBS. Senhor presidente, eu acho que isso com muita clareza, com o depoimento do senhor Roberto, a gente pode caracterizar que a indução do BNDES com essa política de valorizar grandes empresas nacionais através de uma empresa só, nós podemos observar aí que ela foi incorporando os menores, que procuraram o banco justamente no momento de dificuldade, que é correto fazer isso, e o banco
por razões que nós ainda não desconhecemos e poderá ter diversas, não aportou o capital que eles precisavam na hora mais delicada da vida financeira da empresa, e o desfecho é esse que todos nós estamos vendo aqui. Quer dizer, eu acho que nós estamos formando aqui uma opinião muito clara com o que vem acontecendo com o BNDES e com algumas empresas específicas que foram aí colocadas para ser as grandes campeãs. Presidente, senhor presidente, tempo de líder, por favor. Tempo de líder. Eu prometo não usar todo, rapidamente. O Miguel usou de vice-líder. Há um requerimento, da minoria, eu sou do líder. Há um requerimento de autoria do deputado Carlos Sampaio, líder do PSDB, indicando o deputado João Galberto para que exerça o tempo da liderança do partido. Cedo a palavra a Vossa Excelência pelo tempo de 5 minutos. Eu acho que ficou muito claro para todos os deputados aqui. Disse que era do PSDB, a concessão teria sido... Não, ele falou pela liderança da minoria. O deputado Miguel Haddad utilizou o tempo pela liderança da minoria. Vai objetar sua fala. O deputado João Galberto vai usar o tempo do PSDB. Eu acho que ficou muito claro para todos nós aqui, deputados da CPI, a importância de convidar os empresários. Nós estamos aqui para investigar prováveis irregularidades cometidas pelo BNDES e foi muito esclarecedor. Eu pediria aos membros do PT e do PMDB que foram contra a convocação das pessoas, viu, senhor Roberto? Os diretores do JBS, eles foram contra, achavam que não tinha nada para esclarecer aqui, alguém que está investigando, e olha que foi o maior beneficiado desse setor. E o PT acha que não tem nada para esclarecer aqui. Isso é importante que a população brasileira saiba. Eu acho que foi muito esclarecedor. Tá? Eu acho que as pessoas têm que entender. Tá? Eu não afirmo que o BNDES não deve emprestar dinheiro, não deve ter participação acionária em algumas empresas, pode até ter, desde que seja horizontal, desde que seja em todas. O frigorífico Independência, em 2007, de 5, que eram os maiores exportadores de carne, ele fazia parte desse grupo de 5, que representava, se eu não me engano, 50% das... 5. Eram 4. 4, representava 50%. Marfrig, Bertin, Independência e Friboi. 5 representava 50% e estava uma empresa consolidada e que o desbalanceamento nas questões, nos empréstimos, nas participações, terminou desbalanceando o mercado. E veja, pelo depoimento aqui, vários desses municípios foram incorporados ao JBS. Isso é interessante para a sociedade? Isso é interessante para os pecuaristas que vendem o boi? Com certeza não. Então, é muito melhor se tivesse essa distribuição, como foi no passado, até essa política adotada pelo BNDES, que eu acho muito equivocada. Eu acho que o governo que tenta controlar os monopólios, ele criou um monopólio. Quer dizer, o governo está para isso, a mão do governo é para não deixar que crie esse monopólio, porque o monopólio é danoso à sociedade, isso não é bom. E ele fez exatamente o contrário, beneficiou determinados grupos, determinados campeões, como eles chamaram, está em detrimento dos outros, em detrimento da sociedade. Era só isso que eu colocar e fazer um apelo aqui ao PT, que foi contra a convocação dos diretores do Friboi, para que a gente consiga, já que eles são maioria aqui, que a gente consiga escutar as outras pessoas, que foi muito esclarecedor. Ninguém aqui é contra ninguém. Queremos investigar prováveis desvio de conduta, ou irregularidades no BNDES. Apenas isso, e é o dinheiro público que está em jogo. Agradeço, Vossa Excelência. Passo a palavra ao deputado Bebeto, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, cumprimento o doutor Roberto. Senhor presidente, perceba, nós tivemos aqui presenças dos diversos diretores do BNDES e tivemos, inclusive, o próprio presidente apresentando, obviamente, a política do banco, os mecanismos de governança e um conjunto de instrumentos que o banco detém para avaliar investimentos, aportes e os riscos em cada um desses setores de atividade. Óbvio que naquela fala, recordo-me perfeitamente, que tanto o senhor Raimundo, durante esta semana, quanto o presidente Luciano Coutinho, ao apresentarem um cenário de uma crise global que nós vivenciamos em 2008, e aqui já retratada pelo deputado Davis, indicou duas questões que vieram novamente à tona nesta audiência. A primeira, e é verdade, nós vimos cenário de crise internacional, país central do capitalismo, os Estados Unidos, em profunda crise. Obviamente que isso impactou o mundo,
chegando a uma restrição de crédito, uma restrição global de crédito. E é nesta trajetória que o senhor presidente do BNDES, assim como o senhor Raimundo, disseram, alto em bom som aqui, que nessa restrição global de crédito, o BNDES, como parte de um esforço, de uma diretriz adotada como política econômica do governo, se insere ao contexto de aqui estabelecer linhas de créditos, estabelecer o PDP, visando garantir que as empresas brasileiras pudessem ter no BNDES, neste momento de restrição, naquele momento de restrição, a possibilidade de buscar empréstimos, financiamentos, aportes. E isso hoje nós aqui verificamos. Óbvio que se a crise do Independência, quer seja em função de uma dívida dolarizada, ou em função dos derivativos, ou mesmo em função daquela crise que nós vivenciamos, uma alavancagem para viabilizar o seu negócio ocorreu, óbvio que se naquela circunstância a política do banco era uma política horizontal para fortalecimento das empresas, e ao analisar neste setor a condição em que se encontravam os frigoríficos e entre eles o Independência na condição, o justo seria, em socorro desta atividade empresarial, como fez de tantas outras, ter uma celeridade para adotar os mecanismos de aporte visando a sua própria viabilização, porque o risco, inclusive, já analisado com os valores indicados, com todas as condições, inclusive a avaliação de 3,2 bi, Vossa Senhoria aqui diz, garantiria, sem sombra de dúvidas, que evitasse um lapso temporal, se a dificuldade era grande e a política era exatamente de intervir para socorrer, não poderíamos ter uma postergação tão larga como tivemos de realizar o aporte, porque significaria, ainda que alguns não queiram reconhecer, a morte por inanição de uma empresa, de um negócio que deveria ser salvo exatamente pela interveniência do Banco de Desenvolvimento Nacional. Aí me parece haver uma contradição da política geral com a prática efetiva adotada pelo banco no que concerne exatamente aquilo que aqui nos foi dito pelos seus diretores. Portanto, senhor presidente, queria preliminarmente fazer esta observação como parte destas preocupações que nós aqui estamos trazendo. Se assim o e neste socorro, e aí me causa uma estranheza, os diretores aqui disseram também que, como esses instrumentos, e que, excepcionalmente, o banco, que não tinha e não adotava esse mecanismo, constituía um programa chamado PEC, o PEC como capital de giro puro para essas empresas. Perceba, enquanto a empresa que teve o seu aporte aprovado, da ordem de 400 milhões, que foi compartimentado em duas parcelas, seria uma, em duas, recebeu a primeira com quase 6 meses de atraso, o que levou, portanto, a um aprofundamento das dificuldades deste empreendimento. 6 meses. Enquanto o JBS, em 2010, buscou, através deste programa, do PEC, o capital de giro puro, 200 milhões, e foi tão célere o banco para capital de giro de uma empresa gigante, já em 2010, foi célere no financiamento, há que se considerar, embora muitos não afirmem, que há, e eu não acredito nessa ideia de neutralidade axiológica numa definição de uma condição dessa, há uma preferência clara entre o que se posterga para aportar e a celeridade no financiamento para um capital de giro. Está claro essa definição, está clara a opção. Se nós temos 4 grandes, está clara esta opção. Portanto, senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, nós não podemos aqui deixar de reconhecer estes aspectos, já aqui tratados pelos senhores e senhoras deputadas. Ora, então, para encerrar, presidente, eu gostaria, e aqui também o senhor Raimundo, na última reunião, tecendo comentários a respeito desta realidade, nos trouxe uma observação dizendo, olha, aqueles que buscam aporte, ou capital de giro, ou financiamento, o banco ele tem uma aprovação semiautomática. Ora, se a aprovação é semiautomática
E nós estamos... então, ele teve uma atitude analógica, né, em relação ao próprio Independência, que se é semiautomática, financiamento, aportes, capital de giro para esses setores, não entendo exatamente por que postergou tanto para o aporte feito, que deveria ser feito ao Independência. Mas eu perguntaria, ora, também compulsando as informações, e aí é o que nós temos debatido. Me parece ser algo que os senhores e senhoras deputados têm trazido à tona, que há um certo tipo de vinculação entre os empréstimos realizados, entre os aportes realizados, mas também a generosidade, porque a mesmo JBS, que buscou um capital de giro em 2010, da ordem de 200 milhões e obteve, a generosidade daquele que queria um capital de giro no financiamento de campanhas foi tanto que naquele mesmo ano, uma empresa que busca um capital de giro da ordem de 200 milhões concede 65 milhões de financiamento de campanha. O mesmo, em 2014, encerro, concede mais de 300 milhões de campanha. O que nos parece é que está vinculado a algo relacionado ao aporte no JBS, também com esses instrumentos de financiamento. Como nós verificamos? E aí eu pergunto, como verifica, e aqui pelos dados, inclusive do TSE, que não há nenhum tipo de manifestação do Independência no financiamento de campanha. Vossa Senhoria acredita, né, que essa generosidade do banco com esta empresa campeã, JBS, está também vinculado a essa generosidade de financiamento daqueles com os quais ele mantém esta relação tão ampla? Primeira pergunta. Encerro na segunda, senhor presidente. Segunda. Peço a gentileza de Vossa Excelência para encerrar. Segunda, encerro. Vossa Senhoria acha que houve alguma intenção no atraso do segundo aporte de capital por parte do BNDES-Par? Esse atraso, a sua ótica, contribuiu com a crise do Independência e, por ela, aí é uma questão de subjetividade, mas eu lhe pergunto em função desta condição, pode ter se favorecido diretamente ou indiretamente este atraso ao JBS? Agradeço, deputado Bebeto, e passo a palavra ao senhor Roberto Graziano para que possa responder às indagações do eminente parlamentar. A primeira pergunta, eu não posso responder se há vínculo entre uma coisa e outra. Eu não posso responder. A segunda, eu realmente não sei o porquê da razão do atraso. O que nos foi informado foi por necessidade de deficiência, ou problemas de caixa do banco. E a terceira, a consequência disso, ela realmente precipitou a dificuldade financeira da companhia. Senhor presidente, isso reforça a ideia da reapresentação que eu fiz do requerimento que iremos votar para trazer o senhor Wesley do JBS, se nós queremos passar a limpo, dissecar dúvidas referentes à participação da JBS na concentração de atividade nesse setor e matando importantes frigoríficos, como na Bahia, por exemplo, incorporou comprou, fechou, demitindo mais de 200, só em uma cidade, mais de 200 trabalhadores. Dissecar é a gente ter a grandiosidade de prestar um serviço ao Brasil, salvaguardar, inclusive, o BNDES, se não tem nenhum tipo de tráfico de influência ou qualquer relação de financiamentos vinculados, trazer o JBS aqui, o senhor Wesley. Nós reapresentamos a fatos novos, a suporte regimental, e eu espero que os senhores e senhoras deputadas, a gente possa, definitivamente, já que todas as nossas... Para concluir, deputado Bebeto, por gentileza. Vou concluir, senhor presidente. Vossa Excelência já está 4 minutos. Eu estou sendo muito mais generoso com Vossa Excelência do que fui com os Espero que nós possamos aprovar o requerimento trazendo aqui o senhor Wesley. Agradeço, Vossa Excelência. Próximo orador inscrito, deputado Fábio Garcia. Senhor presidente, bom dia. Senhor Roberto, presidente do ex-grupo Independência, só pela correção que Vossa Senhoria fez aqui. Eu vou ser bem objetivo na pergunta, para poupar tempo da comissão e de todos. Primeira pergunta o senhor consegue identificar para nós aqui quais as diferenças entre as linhas de crédito oferecidas pelo BNDES à vossa empresa e ao grupo JBS em termos de taxa de juros, em termos de prazo para pagamento, em termos de garantias,
em termos de carência e em termos de prazo para liberação da linha de crédito? Essa é a primeira pergunta. E se o senhor conseguir, pelo menos, demonstrar para a gente alguma diferença, eu gostaria de perguntar a que o senhor atribui a existência dessas diferenças, né? A outra pergunta é: o senhor considera que este atraso ocorrido do BNDES tenha sido a principal causa pelo insucesso da continuidade das operações do frigorífico Independência? E minha última pergunta foi: o senhor já tinha sido alguma vez procurado antes por qualquer outro grupo, JBS, Marfrig, por qualquer outro grupo, buscando uma possível aquisição de vossa empresa por esse grupo antes do processo de dificuldade econômica que o senhor atravessou? Ou esta conversa sobre a compra da sua empresa por esses grupos, esse interesse, ele aconteceu somente após esse processo de dificuldade financeira? Eu quero deixar ele responder e retomar meu tempo, dependendo da resposta, por favor, presidente. Por isso que eu fiz o objetivo. Vossa Excelência será atendido. O restante de 2 minutos e 48, passa a palavra ao senhor Roberto. Com relação aos empréstimos, eu só posso falar sobre o Independência. Eu realmente não tenho conhecimento sobre os empréstimos da JBS. O Independência só fez empréstimos de Finame, financiamentos de Finame. Repito, onde não há liberação direta do banco, precisa de um agente financeiro. Esses recursos do Finame são com juros tabelados, então não vejo diferença entre eles. E o segundo negócio que nós fizemos com o BNDES foi esse negócio do aporte do capital. O atraso, não diria que foi a principal causa, mas foi muito importante naquele momento. O atraso ele foi muito importante naquele momento de dificuldade de crise. E com relação à venda, antes de pedir a recuperação judicial, nós procuramos a JBS e eles falaram que não tinham interesse na companhia. Ok, senhor presidente, o senhor buscou alguma outra alternativa de crédito ou o senhor buscou somente o Finame? Ou você buscou também alternativas de capital de giro dentro do BNDES e lhe foi negado ou lhe foi dificultado acesso a outras linhas de crédito pelo BNDES? Só para entender. Não, nós nunca buscamos linhas de crédito do BNDES. Nós sempre recorremos a bancos privados. Presidente, obrigado. Agradeço ao deputado Fábio. Conceda a palavra só uma questão, ao deputado Zaratini. O senhor vai conceder a palavra ao deputado Caio Narcio? Vou, porque o deputado Caio Narcio esteve aqui no início da sessão e eu acho que por motivo de esquecimento ele não fez a inscrição dele. Eu acho que nós devemos prestigiar o deputado Zaratini. Não há problema nenhum de ouvir o deputado Caio Narcio, que sempre contribuiu com essa comissão. Só gostaria de saber, daqui para frente, qual será o procedimento. O procedimento é aquele que nós adotamos desde o início, né, de sermos cada vez mais consensuais, né, mas nós definimos no início dos nossos trabalhos que uma vez começada a oitiva nós não iríamos mais aceitar inscrição, mas vamos fazer hoje em deferência ao jovem talento da nossa querida política brasileira, mesmo porque ele esteve aqui de manhã, deputado Zaratini, e esqueceu de fazer a sua inscrição. Mas o senhor também fará em relação a velhos talentos também. Que como Vossa Excelência, por exemplo, que não é tão velho assim, né? Ok. Tá bom, então haverá sempre condescendência. Haverá, sempre. Muito obrigado. Sempre. Concedo a palavra ao deputado Caio Narcio. Agradeço ao deputado Zaratini, sempre preocupado com nossa participação aqui na CPI. Começamos, senhor Roberto Graziano, cumprimentar o relator José Rocha, presidente Marcos Rota, e gostaria que o senhor pudesse me acompanhar aqui para que a gente possa, à medida que for fazendo as perguntas, Vossa Senhoria possa nos responder. Como Vossa Senhoria teve contato com o Banco BNDES na época da presidência? O senhor pode me responder assim que a gente vai falando. O microfone está desligado. Nós procuramos o banco através do senhor Caio Melo.
Caio Melo. Caio Melo. Quem é Caio Melo? Ele era, na época, gerente da área de mercado de capitais. Ele que atendeu todo o processo de vocês? Foi ele, junto com a área técnica toda, e mais o senhor Eduardo Ratfinger, que ele era um diretor do banco, hoje acho que está aposentado já. Hoje ele não está mais no banco. Nem o Caio, nem o Eduardo. Caio sim. O Caio está, Caio, sim. Continua. Continua. Como foi dado o contato entre vocês? Vossa Senhoria foi recebido com atenção, por indicação de algum político? Não. Nós tínhamos uma assessoria financeira lá no Rio de Janeiro, e esse assessor que nos contatou lá, mas foi muito bem recebido. Quem é essa assessoria financeira, se o senhor me permite? É o senhor Carlos Parcia Júnior. Carlos Parcia Júnior. Não tem nenhum vínculo com nenhum político? Não. O senhor conhece algum político que ajudou nesse processo do senhor? Não houve nenhum. Nenhum. Vossa Senhoria nunca teve contato com nenhum político? Não. Para este processo, não. E para outros processos? Eu vou repetir, acho que, desculpe, Vossa Excelência não estava aqui na época. Meu pai foi da casa durante um ano, senador da República, então eu tive contato com... O maior político que eu tive contato foi ele mesmo. Né? O seu pai? E depois, obviamente, frequentando às vezes... Então pode ser que Vossa Senhoria não teve o contato porque o seu pai teve. Não, eu lhe asseguro que ele também não teve. Então nenhum dos dois tiveram, apesar dele ter tido um papel política aqui dentro. No empréstimo do Independência pelo BNDES. Vossa Senhoria disse aqui anteriormente que Vossa Senhoria não fez nenhum tipo de doação a políticos durante o período da existência do frigorífico. Não, senhor. Vossa Senhoria acredita que por não ter feito os empréstimos, Vossa Senhoria foi relegado? É a sua opinião, sim ou não? Eu acredito que não. Eu acho que o banco tem uma área técnica muito independente. Independente é o nome, inclusive, do frigorífico que foi comprado pela JBS. Por causa de 7 de setembro. Então, Vossa Senhoria acha que não houve atrasos no JBS, mas houve atraso no seu frigorífico Independência, e isso não tem nada a ver com doações? No Independência houve atraso. No caso do JBS, eu desconheço se houve atraso ou não. No Independência houve atraso. Vossa Senhoria acha que esse atraso foi algo de momento, do destino, ou houve alguma vontade superior que atrasou esse contrato? Posso falar da versão oficial que nos foi dada. Não, eu estou perguntando a sua opinião. A versão não, a sua opinião pessoal, de quem sofreu durante um processo, que tinha uma empresa para poder gerir, estava aguardando esse empréstimo com a programação, esse empréstimo não, esse valor, esse aporte, como uma programação da empresa que inclusive faliu por conta disso também. A sua impressão individual, sim ou não? Não, sinceramente, você vai me perdoar, eu tive aqui até uma outra oportunidade, não é engraçado, porque não, um banco sério, sério. Não, desculpe, é verdade, perdão. É um banco sério, com dinheiro público, que está fazendo uma programação no Brasil, que nós estamos entendendo é o seguinte, o empréstimo que não atrasa, quebrou o que atrasa. Então, o que nós estamos querendo saber é o seguinte, a sua opinião é que em detrimento do seu projeto, uma empresa que veio a te comprar depois com a ajuda do banco, então eu quero saber o seguinte, atrasou por alguma força do destino ou Vossa Senhoria acredita que teve força política no atraso? Não acredito que teve força política. Eu não sei o motivo do atraso oficial, mas não acredito que houve força política. Está respondido. Vossa Senhoria acredita o seguinte, diante das contestações que nós temos aqui. Então, se seu pai, que foi um parlamentar aqui, e Vossa Senhoria, não tiveram contato político, Vossa Senhoria acha que a ausência do contato político atrapalhou a tramitação dentro do banco? Pode ser. Pode ser. Então, Vossa Senhoria acredita que, quer dizer, se as doações não atrapalharam, mas a falta de um contato político que poderia ali ter agilizado em algum momento, faltou. Pode ser que sim. Pode acontecer. Então quer dizer que as doações do frigorífico, do grupo JBS, que foram muito bem azeitadas na classe política, fizeram a diferença para que eles não tivessem o seu contrato atrasado. Não, é a sua opinião de novo, mais uma vez. Eu não sei dos contratos atrasados. Eu não sei se eles tiveram ou não contratos atrasados. E não sei também do envolvimento dele. Não, o que nós sabemos hoje, você me perdoa porque o meu tempo é escasso. O que nós sabemos é o seguinte, a empresa JBS teve um empréstimo muito grande com o banco,
BNDES e acabou comprando vocês. Eu entendo que se eles tivessem tido um atraso, eles não teriam jeito de comprar vocês. Isso é fato. Então, quer dizer, nós sabemos, mesmo que Vossa Senhoria não saiba dizer, nós sabemos que o dinheiro deles estava lá, tanto que eles compraram vocês. Isso é fato. Certo? Então, pronto. O que eu gostaria de saber aqui, dentro dessa conjuntura que nós estamos colocando aqui, quem foi a pessoa que tramitou todo o caso seu até sair a primeira parcela? Vossa Senhoria foi o contato direto do frigorífico Independência com o banco, não foi? Na tramitação. Sim. Quem era a pessoa que faltava um documento, te ligava, a pessoa que ajudava a tramitação, o responsável pelo seu empréstimo? Eu sei que lá tem várias consultorias, vários conselhos, mas sempre tem uma pessoa que cuida especificamente do seu processo. Depois que a gente iniciou o processo em fevereiro de 2008, o seu Caio Melo, com a equipe toda dele, que fez tudo isso. Não posso atribuir só a ele a entrega de documentos, porque são muitos documentos nesse período e muitas pessoas do banco da área técnica envolvida. Tá. Então o senhor Caio Melo ainda é funcionário do banco? Sim. Então vamos chamar o Caio Melo aqui para que ele possa esclarecer esses atrasos do banco que vieram de forças superiores inexplicáveis do destino, para que ele possa estar aqui presente para nos ajudar a elucidar essa condição que levou à falência do seu frigorífico. Vossa Senhoria concordaria que a gente pudesse chamar e o Caio, Vossa Senhoria acha que poderia ajudar a gente a esclarecer as dificuldades do banco? Posso, eu acho que a minha parte já está aqui. Não, mas a sua opinião, a senhora acha que se a gente conversasse com o senhor Caio Melo, ele poderia ajudar a gente a entender por que o processo de Vossa Senhoria demorou? Sim ou não? Eu acho que sim. Sim. Então, já com a anuência dele, eu acho que, como título de encaminhamento aqui, de toda essa indecisão dentro do banco, vamos chamar o senhor Caio Melo para ajudar a gente a esclarecer a situação. Muito obrigado. O senhor talvez tenha sido a pessoa que mais respondeu coisas aqui dentro dessa CPI. Se tivesse mais reuniões como a de Vossa Senhoria, tenho certeza que essa CPI estaria com um andamento muito melhor. Muito obrigado. Agradeço, deputado Caio Narcio. Antes de passar a palavra a Vossa Excelência, deputado Miguel, eu queria, na esteira do que disse o deputado Caio Narcio, perguntar a Vossa Senhoria nunca recebeu do banco a justificativa pelo atraso desses repasses? Formalmente não, foi verbal e que estava com dificuldade de caixa, ia fazer em duas tranches. Uma tranche foi feita dia 28 de novembro de 2008 e a outra tranche ficaria para o final do segundo trimestre de 2009. Agradeço. Deputado Miguel. Só uma última indagação. Em função desse monopólio e do encerramento de alguns frigoríficos das suas respectivas atividades, eu gostaria de indagar, isto diminuiu o preço da carne ou aumentou? Na sua opinião e pela avaliação do mercado, todo esse monopólio e esse quadro aí que se encontra hoje, o mercado de frigoríficos e mercado de carnes, isso aumentou ou diminuiu o preço da carne? Eu creio que não alterou o preço de boi e preço de carne. O preço do boi e o preço da carne, eles são os supremos, eles são de mercado. Independente, até porque as fábricas continuam lá, repito. O que mudou foram os donos das fábricas. Isso não muda preço de nada. A falta de competitividade não estimula o aumento do preço da carne, na sua opinião? Você acha que isso não houve nenhuma alteração em função desse quadro? Não, porque Vossa Excelência pode concordar ou não comigo, mas quando se faz um grande conjunto, uma grande empresa, começam a aparecer outras que acabam suprindo o mercado em escala menor. Ok, não, bem, o senhor é um homem de mercado, conhece essa realidade. E, na sua opinião, isso não alterou em nada o preço da carne? Não. Okay. Agradeço, deputado Miguel. Deputado Jordi, para uma intervenção. Objetivo, senhor presidente. Eu concordo com todos aqui. O senhor realmente talvez tenha... A CPI começou hoje, senhor presidente. Eu acho. Tá certo? A CPI começou hoje, objetivamente. O senhor tem nos ajudado muito com as suas informações e com seu silêncio também, em algumas perguntas, a esclarecer muita coisa. Mas eu queria objetivamente, duas questões. Eu repito aqui, recorro ao depoimento do senhor Júlio Raimundo, diretor do BNDES. Ele diz, eu só vou ler a frase, senhor Roberto, que é objeto da minha pergunta.
Depoimento dele, abre aspas. Esses balanços não ofereciam elementos para se julgar. De forma alguma, um ajuste dessa magnitude. Ele se referindo, eu já citei esse trecho anteriormente. Nós tínhamos um patrimônio líquido aí apresentado no balanço de 31 de dezembro de 573 e depois negativo de 393, que daria uma mudança de 1 bilhão. O senhor concorda com isso? Por que na sua avaliação, o diretor, que é um diretor experiente, Júlio Ramundo, teria dito que esses balanços não ofereciam elementos nenhum para fazer o julgamento por parte do banco? Eu repito, eu não conheço o senhor Júlio, nunca tive com ele. Isso aí foi uma tese levantada pelo banco que gerou uma disputa na Câmara Arbitral da Bovespa. Qual a razão disso, na sua opinião? Qual a razão dessa tese? Desculpe, eu não sei por que o Independência causa tanto problema dentro do BNDES. O senhor não tem a menor ideia? Eu não tenho a menor ideia por que o Independência é um problemão dentro do BNDES. O senhor acha que dentre essas hipóteses, aí a hipótese é minha, poderia ser esta concorrência com o JBS, no sentido de se afirmar neste mercado das chamadas campeãs? Eu resumi aqui a minha apresentação da empresa, eu resumi 30 anos em 4 certificações ISO. E falei aqui que essa empresa, o Independência, tinha essas 4 certificações e nenhum outro frigorífico no planeta tinha. E hoje, em 2015, nenhum continua tendo. Talvez isso possa ser um problema. Esta empresa, realmente, ela era muito boa no que ela fazia. Por que eu sou levado, e aí eu encerro, senhor presidente, a pensar isso? Porque de tudo que nós ouvimos aqui, tem uma única conclusão plausível no que pese a resistência do nosso amigo e colega Zaratini fazer uma outra leitura. Mas só tem uma conclusão. O Brasil perdeu 250 milhões de dólares... Reais, desculpe. De reais, que é o principal titular do BNDES, recursos do Tesouro, portanto nosso, da sociedade brasileira, quebrou uma empresa com 4 ISOs, única, inédita no mercado, naquilo que faz, e só quem ganhou com isso foi o Grupo JBS. Eu não me permito avaliar que isto aconteceu por acaso. Isto é um fato. O senhor concorda com isso? Isto é um fato. Economicamente analisando, isto é um fato. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, deputado Arnaldo. Passo a palavra ao senhor Roberto Graziano para tecer. Senhor presidente, só fazer um registro aqui. Deputado Fábio. Bem breve. É que pelo menos uma única vez, mas acredito que mais que uma única vez, representantes do BNDES afirmaram aqui que nenhuma operação do BNDES teve problema de recurso financeiro. Só para registrar. Fica o registro de Vossa Excelência. Senhor Roberto, se a senhoria gostaria de tecer algum comentário final? Eu gostaria só de agradecer a oportunidade e a gentileza de ser ouvido. Eu que agradeço, Vossa Senhoria. Queria agradecer a assessoria jurídica também do senhor Roberto Graziano, que aqui está. Agradecer às senhoras e senhores parlamentares. Sem dúvida alguma, deputado Caio Narcio, a vinda do doutor Roberto, e nós sabemos o que as palavras convocação e CPI podem causar, inclusive no psicológico das pessoas, mas não tenha dúvida alguma de que Vossa Senhoria sai daqui muito maior do que entrou. Vossa Senhoria contribuiu sobremaneira para os trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito. Pela ordem. Deputado Arnaldo Jorginho. Eu queria só fazer um apelo, renovar, na verdade, um apelo a Vossa Excelência, não sei se alguns outros colegas concordam. Nós tivemos, durante essa semana, a disposição de alguns técnicos de algumas instituições que têm nos ajudado muito. Só que os documentos que nós precisamos formalizar para que esses técnicos disponibilizem, porque não está sob a guarda deles, pessoal, e sim da instituição que eles representam, nós só vamos ter acesso talvez amanhã ou segunda-feira. E esses documentos são documentos técnicos que eu acredito que as assessorias e os próprios deputados estarão debruçados, eu estarei nesse final de semana debruçado sobre isso, mas gostaria, sem dúvida alguma, essa análise vai suscitar dúvidas e questionamentos, porque eu não sou da área, eu não sou um técnico da área. Então eu gostaria de fazer um apelo a Vossa Excelência e ao relator
para que esses técnicos das instituições que estão aqui possam estar também semana que vem aqui, pelo menos, porque no sentido de nos ajudar a superar essas dúvidas que, com certeza, nós teremos para entender determinadas coisas, principalmente depois desse depoimento que foi dado hoje aqui. É o apelo que eu faço a Vossa Excelência e ao nosso relator também. Acho que de muito será útil a permanência na semana que vem desses técnicos aqui. Sem dúvida. Presidente, deputado Zé Rocha. Deputado Jordi, os técnicos do TCU são domiciliados no Rio de Janeiro. Deputado Jordi, Estou ouvindo, senhor. Os técnicos do TCU são domiciliados no Rio de Janeiro. Então, nós combinamos para eles virem aqui de 15 em 15 dias. Mas, excepcionalmente... Eles estão aqui até hoje e daqui a 15 dias voltariam, porque eles não podem ficar aqui permanentemente durante a CPI. Na outra semana. Mas nós vamos tentar, juntamente com o relator, fazer uma incursão ao próprio presidente do TCU para ver se a gente consegue trazê-los de forma excepcional na próxima semana. Porque, sem dúvida alguma, Vossa Excelência está coberta de razão. Nós temos uma grande quantidade de documentos a serem analisados e a presença dos técnicos se faz necessária. Agradeço a presença dos senhores, dispenso o senhor Roberto Graziano Russo, agradecendo mais uma vez pela presença, agradecendo a presença dos senhores parlamentares, assessorias, da imprensa, dos demais convidados, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Antes, convocando nova reunião para terça-feira, dia 29 de setembro, às 14 horas, em plenário a ser definido, para a oitiva do senhor Guido Mantega, ex-presidente do BNDES. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigado e que Deus abençoe cada um e a todos. Alô.